Graças a Deus por esse momento. Abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 6. Carta de Paulo aos Efésios capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 10 ao versículo 18. Uma passagem bíblica bastante conhecida. A epígrafe dessa passagem diz: a armadura de Deus. A armadura de Deus. Sem dúvida você já leu essa passagem pelo menos uma vez e já ouviu um punhado de mensagens sobre ela, mas graças a Deus, porque a palavra do Senhor é viva e ela sempre se renova. De sorte que todos aqueles que recebem a palavra de Deus com expectativa e fé, mesmo que através de um texto muito conhecido, são abençoados pela manifestação do poder da palavra. E qual é o poder da palavra, irmão? O poder da palavra é o poder de renovar a nossa mente e nos fazer entender os planos e propósitos do Senhor. E uma vez que nós entendemos os planos e propósitos do Senhor, a partir da revelação da sua palavra, da manifestação do poder da sua palavra, nós podemos nos ajustar, nos alinhar aos planos e propósitos de Deus, àquilo que Deus pretende, para que sejamos abençoados por isso, para que sejamos úteis ao Senhor na sua missão, na sua obra, no seu trabalho de expandir o seu reino na terra. É isso que nós desejamos, ou pelo menos é isso que nós devemos desejar todas as vezes que abrimos a palavra de Deus e a recebemos com expectativa e fé. Então que o Senhor nos abençoe nessa noite mais uma vez. Vamos ler o que diz a palavra de Deus em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Quanto a mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Diga aleluia! Glória a Deus pela sua palavra. O apóstolo Paulo está ensinando aos Efésios a respeito da guerra espiritual em que todos aqueles que nascem de novo pela fé em Cristo Jesus entram. Talvez no primeiro momento essa não seja uma boa notícia, mas é um fato. Todos aqueles que nasceram de novo pela fé em Jesus entraram numa guerra espiritual. Mas isso não é necessariamente ruim, porque nessa guerra espiritual nós não lutamos sozinhos. Nessa guerra espiritual nós não lutamos nós não lutamos usando armas naturais. Nós não lutamos usando as nossas habilidades naturais, as nossas capacidades naturais. E é exatamente por isso que nós podemos vencer cada batalha que essa guerra nos traz. E é sobre isso que Paulo está ensinando aos Efésios e o que a palavra de Deus pretende nos ensinar hoje também. Ele começa dizendo no versículo 10: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Irmãos, eu sei que mesmo não compreendendo muito bem, mesmo que alguns não compreendam muito bem o que é
essa guerra espiritual em que nós estamos e quais são os limites dessa guerra, quais são as particularidades dessa guerra, como essa guerra se desenvolve, como essa guerra é guerreada. Todos, absolutamente todos, temos pelo menos esse sentimento de que nós estamos o tempo todo lutando, batalhando pela fé. Estamos num campo de batalha em que as nossas emoções muitas vezes são tentadas, em que a nossa vontade muitas vezes é tentada. Sim ou não? Você já se sentiu em algum momento da sua jornada com Deus no meio de uma guerra, no meio de uma batalha? Então, mesmo que alguns não entendam muito bem a natureza dessa guerra, todos nós, absolutamente todos nós, em algum momento da nossa jornada no Evangelho, já nos sentimos assim, num campo de batalha, guerreando uma guerra. Isso é assim mesmo, e é sobre isso que o texto fala, e é sobre isso que o texto ensina. Então, Paulo começa dizendo no versículo 10 que nós precisamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, porque o poder e a força que vem do Senhor é o poder e a força que nos fazem capazes de vencer as batalhas que essa guerra nos traz. A primeira coisa que nós precisamos entender sobre essa guerra espiritual, para batalharmos as batalhas que essa guerra espiritual nos traz, é que nós jamais venceremos alguma batalha dessa guerra espiritual com a nossa própria força, com a nossa inteligência, com as nossas habilidades naturais, com a nossa vontade simplesmente. Não, isso não é suficiente para vencermos qualquer batalha que essa guerra espiritual nos traga. Nós precisamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Nós precisamos estar constantemente na presença do Senhor, buscando ser fortalecidos pelo seu poder, para resistirmos, e não só resistirmos como quem está sendo atacado na passiva, mas também contra-atacarmos nesse campo de batalha, para vencermos cada batalha que essa guerra nos traz. É a força que vem do Senhor que nos fará vencer, irmãos. É a força que vem do Senhor que te fará vencer as suas guerras particulares, as suas batalhas particulares dentro dessa guerra espiritual. É a força que vem do Senhor que nos fará vencer cada batalha. É a força que vem do Senhor que nos fará vencer coletivamente, como igreja de Cristo, cada batalha que essa guerra espiritual nos traz. Nós não podemos acreditar que somos capazes em nós mesmos. Nós não podemos acreditar que as nossas habilidades naturais nos bastam, que a nossa inteligência natural nos basta. Não para esse fim, não para esse propósito. Nós precisamos estar constantemente buscando no Senhor a força que só Ele pode nos dar para vencermos as batalhas que essa guerra espiritual nos traz. E como é que se recebe do Senhor essa força que nós precisamos para vencer as nossas batalhas nessa guerra? Eu sei que às vezes é um pouco chato soar professoral demais, mas é preciso nós abrirmos o coração para aprender o que a palavra de Deus nos ensina como um todo, a respeito da vontade, do propósito de Deus para nós. O modo de nós obtermos essa força de que Paulo está falando aqui, essa força que vem do Senhor, o modo pelo qual nós podemos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, é, obviamente, em primeiro lugar, a palavra de Deus. Em segundo lugar, a oração. E em terceiro lugar, para destacar só 3, a comunidade. Você precisa buscar ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder, constantemente por meio da sua exposição à palavra, de uma vida de oração ativa e também da congregação na comunidade. Porque a palavra de Deus é o que nos dá a sabedoria que precisamos para compreender as estratégias certas, ou as melhores estratégias possíveis dentro de uma batalha, através das quais nós poderemos vencer essas batalhas. A oração, porque a oração é esse canal de comunicação direto com Deus, através do qual nós falamos a Deus e Deus também fala a nós. Aliás, é muito importante nós entendermos a natureza da oração, porque parece que muitos não entendem como a oração se desenvolve e como ela precisa ser desenvolvida para alcançar o seu resultado. Oração, diga comigo, é comunicação. Diga comunicação. Comunicação, irmãos. Oração é comunicação com Deus. E comunicação não é só aquilo que eu falo. Comunicação também é aquilo que eu ouço. Amém?
A nossa oração não pode ser resumida àquilo que nós falamos a Deus. A nossa oração também precisa compreender aquilo que Deus falará a nós. Nessa comunicação ativa, através da qual nós ouvimos o Senhor e conhecemos a sua vontade, os seus propósitos, os seus meios, os seus caminhos, os seus planos dentro de um contexto específico. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer, irmão? Porque muitos de nós quando oramos, falamos o que queremos falar com Deus, e dizemos em nome de Jesus amém, e vamos embora. Vamos embora fazer as nossas coisas, vamos embora nos envolver com todo um monte de coisas com as quais nós devemos nos envolver diariamente. E no meio de toda essa confusão, e no meio de toda essa distração, nós muitas vezes não ouvimos o que o Senhor tem a nos dizer a respeito daquilo que nós dissemos a Ele em oração. E aí muitas vezes nós sentimos que Deus não está nos ouvindo, muitas vezes nós sentimos que Deus está demorando demais a interagir conosco. Não é que Deus não está nos ouvindo, não é que Deus não está demorando a interagir conosco, irmão. Somos nós quem não entendemos a dinâmica da oração como ela deve ser. A dinâmica da oração é falar e ouvir. Então você não pode desenvolver uma vida de oração ativa e produtiva apenas falando a Deus das suas necessidades, apenas falando a Deus das suas vontades, apenas falando a Deus o que quer que seja que você queira falar a Ele, sem se dispor a ouvir o que Ele tem a falar a você. Amém? Amém, irmão? Então nós somos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, através da palavra, através da oração e também através da comunidade. Porque nós fomos criados por Deus para os relacionamentos. Porque é dentro dos relacionamentos que nós amamos e somos amados. Fomos criados por Deus para os relacionamentos porque o propósito de Deus ao criar o homem foi que o homem pudesse amar e servir. E é só no contexto dos nossos relacionamentos que nós podemos amar e servir. É só na comunidade que nós podemos amar e servir. Como família de Deus, como corpo de Cristo. E nesse movimento de amar e servir, ser amados e ser servidos, nós somos fortalecidos pelo Senhor. Nós somos fortalecidos na força do seu poder. Quantas vezes, irmãos, vocês vieram à casa do Senhor? Quantas vezes você veio à casa do Senhor carente de uma oração, de uma palavra profética, de uma palavra de encorajamento? E Deus proveu você da sua necessidade através do toque de um irmão, através da oração de um irmão, através da oração da igreja. E você voltou para casa fortalecido, e você voltou para casa se sentindo melhor. Já aconteceu com você, irmão? Porque esse é o poder da comunidade. Na comunidade nós somos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que nessa guerra espiritual na qual todos nós estamos lutando batalha após batalha, nós precisamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, nos expondo constantemente à palavra, desenvolvendo uma vida de oração ativa e produtiva e também valorizando a comunidade. Amém, irmãos? Valorizando a comunidade. Por favor, não pense que congregar é uma coisa pouco importante. Não pense que congregar é uma coisa que pode ser preterida por qualquer razão, por qualquer motivo. Sabe, não, é porque surgiu um compromisso aqui, é porque isso, é porque aquilo, é porque eu vou ali, é porque eu vou lá, é porque eu vou fazer isso, eu vou aquilo. E nós vamos diminuindo a importância da congregação, diminuindo a importância de estar em comunidade. Muitos, por se destacarem da comunidade, por se destacarem da congregação, acabam sendo enfraquecidos na fé, e ficam vulneráveis aos ataques de Satanás. E quando já não tem mais ninguém a quem recorrer, quando já estão completamente distantes da comunidade, distantes da congregação, se dão conta de que não podem vencer as suas batalhas sozinhos. Então valorize a comunidade, valorize a congregação. Porque não só por meio da palavra, não só por meio da oração, mas também por meio da comunhão dos santos, nós somos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Amém, irmão? Então essa é a primeira coisa que nós precisamos entender.
nessa batalha espiritual, nessa guerra espiritual, nós não venceremos as nossas batalhas com base na nossa inteligência, com base na nossa força de vontade, com base nas nossas capacidades e habilidades naturais. Nós venceremos na força do Senhor, nós venceremos na força que vem do Senhor, na força que vem do poder do Senhor, que se manifesta em nós, através da sua palavra, que nos dá sabedoria, através da sua oração, que nos dá revelação, e através da comunidade, através da congregação, que nos dá o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia. Amém? E aí no versículo 11 ele segue dizendo: vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Eu disse que o fato de nós estarmos numa guerra espiritual, lutando batalha após batalha, não é necessariamente uma notícia ruim. Por quê? Porque nós temos uma armadura disponível, irmão. O próprio Deus disponibilizou para nós uma armadura. E nós precisamos estar conscientes que a responsabilidade pela iniciativa de vestir essa armadura é nossa. Amém? Por isso Paulo diz diretamente aos Efésios, e a palavra de Deus está dizendo diretamente a nós nessa noite: vistam-se de toda a armadura de Deus. Vistam-se de toda a armadura de Deus. Eu não tenho dúvida, irmãos, de que muitos se sentem fracassados, enfraquecidos, incapazes de vencer suas batalhas pessoais, porque estão tentando vencer suas batalhas pessoais dentro dessa guerra espiritual, sem armadura alguma, sem arma alguma com a qual lutar, e aí se veem incapazes mesmo. Por isso nós precisamos despertar para a responsabilidade da iniciativa de vestir essa armadura. Ela é minha, ela é sua, ela é nossa. Somos nós quem temos de pegar essa armadura pela fé, vestir essa armadura pela fé e batalhar as nossas batalhas ao lado do Senhor, na força do Espírito Santo, vencê-las para a glória do seu nome, para o nosso crescimento, para a nossa alegria. Amém, irmão? Vistam toda a armadura de Deus. Há uma armadura disponível. Além de entender que você não vencerá nenhuma batalha nessa guerra espiritual, na sua força, na força da sua inteligência, da sua boa vontade, você também precisa saber que há uma armadura disponível para você e que você precisa vesti-la. Há uma armadura apropriada para que você batalhe as suas batalhas nessa guerra espiritual. Há recursos apropriados para que você batalhe as suas batalhas nessa guerra espiritual. E você precisa apropriar-se desses recursos pela fé. Você precisa apropriar-se dessa armadura, vestir essa armadura pela fé. Algo importante também que nós lemos no versículo 11 a respeito dessa armadura é que Paulo diz que nós devemos vestir toda a armadura de Deus. Diga comigo, toda. Toda. Daqui a pouco nós vamos chegar na parte do texto em que Paulo fala sobre cada peça dessa armadura e vamos ver quais são as aplicações que nós podemos fazer desse ensino, dessa instrução de Paulo aos Efésios. Mas é importante nós entendermos que para vencer as nossas batalhas nessa guerra espiritual, nós precisaremos estar vestindo toda a armadura de Deus. Toda a armadura de Deus. Como é que você pode, falando em armadura, né? Porque essa é uma menção, essa é uma colocação contextual. Então, Paulo está falando aqui a respeito da armadura que os guerreiros romanos usavam naquela época, na época do Novo Testamento. Aquelas armaduras que você vê em filmes de época. Você sabe que armadura é essa, não sabe? Então, Paulo está se referindo a esse tipo de armadura. Então, você imagine se um soldado daquele veste aquela armadura, coloca o seu capacete, coloca a sua couraça, coloca o seu cinto, pega o seu escudo, mas não leva espada. Vai dar bom ou vai dar ruim? Vai dar ruim. Se ele pega a espada, pega o cinto, coloca a couraça, o capacete, mas não leva o escudo, vai dar bom ou vai dar ruim? Ele precisa de toda a armadura para garantir uma boa batalha. Ele precisa de toda a armadura para garantir que ele será vencedor ao final da sua batalha. E nós também precisamos garantir, estar vestindo toda a armadura de Deus para vencer as nossas batalhas para a glória do seu nome. Seja qual for a sua batalha, irmão. Se a sua batalha for no seu casamento com o seu cônjuge, se a sua batalha for no seu relacionamento com os seus filhos, se a sua batalha for financeira, se a sua batalha for uma doença física, se a sua batalha for uma enfermidade na sua alma, se a sua batalha for qualquer que seja, você precisa de toda a armadura de Deus. Toda a armadura de Deus. Amém?
Ainda no versículo 11, Paulo diz, olha, para que vocês fiquem firmes contra as ciladas do diabo. Além de uma armadura disponível e da responsabilidade pela iniciativa de vestir essa armadura, Paulo também nos fala aqui sobre a estratégia do inimigo. A estratégia do inimigo por trás das nossas batalhas. Qual é a estratégia do inimigo por trás das nossas batalhas? Nos armar ciladas. Paulo está dizendo, olha, vocês precisam estar prontos para ficar firmes contra as ciladas do inimigo. O que é uma cilada, irmão? Uma cilada é uma situação preparada contra você sem o seu conhecimento. Ok? Isso é uma cilada. E como é que as ciladas funcionam? Como é que as ciladas dão certo? As ciladas funcionam, as ciladas dão certo no vácuo da nossa desatenção. Elas dão certo quando nós estamos distraídos. Elas dão certo quando nós não estamos percebendo o ambiente em que nós estamos, quando nós não estamos percebendo as coisas acontecendo à nossa volta, quando nós estamos distraídos, quando nós não estamos conscientes de que nós estamos numa guerra espiritual e que batalha após batalha, o diabo, Satanás, está tentando levar a cabo o propósito da sua existência. Uma analogia com um ladrão, Jesus diz que o ladrão vem para matar, roubar e destruir, e essa analogia pode ser aplicada a Satanás. Por isso nós dizemos que Satanás, que é o ladrão, ele vem para matar, roubar e destruir. Toda cilada preparada por Satanás, em cada batalha que você batalha nessa guerra espiritual, tem a finalidade de matar, roubar e destruir. Matar, roubar e destruir. E as ciladas dele podem funcionar, podem dar certo se estivermos distraídos, se estivermos desatentos, se não estivermos conscientes de que ele está ao nosso derredor. Não é isso que Pedro diz? Que o nosso adversário, ele está ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O que ele procura? Uma oportunidade. Que oportunidade é essa? A nossa distração, a nossa desatenção. Então você precisa estar atento, irmão. Você precisa estar vigilante. Você precisa estar desperto. Você precisa perceber a realidade à sua volta. Você precisa perceber os detalhes nessas batalhas que você está batalhando. E o que esses detalhes podem te dizer sobre a batalha como um todo. Ou o que Deus pode estar querendo mostrar a você através desses detalhes que você percebe. Nós não podemos estar desatentos, nós não podemos estar distraídos, nós não podemos perder a atenção, porque Satanás está preparando ciladas para nós, e essas ciladas vão funcionar se nós não estivermos de olhos abertos. Amém? De olhos bem abertos. Então nós entendemos de onde vem a força que precisamos para vencer, nós entendemos que é uma armadura disponível, que é nossa responsabilidade vestir toda essa armadura. E nós entendemos também qual é a estratégia do nosso inimigo revelada. Preparar para nós ciladas. E as ciladas funcionam no vácuo da nossa desatenção, da nossa falta de vigilância, da nossa distração. E aí no versículo 12, o apóstolo Paulo diz, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Essa é a natureza da nossa guerra, irmão. A nossa guerra não é contra carne e sangue. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando você tem algum conflito relacional no seu casamento, a sua guerra não é com o seu cônjuge. A sua guerra não é com o seu cônjuge. Naturalmente, há ações que devem ser tomadas, decisões que devem ser tomadas, há comportamentos que devem ser assumidos, há responsabilizações pessoais, ok. Mas a sua guerra frontal, a sua guerra direta não é contra o seu cônjuge. O seu cônjuge não é seu inimigo. Você deve amá-lo. Ele provavelmente o ame também. A sua guerra é contra o inimigo que está preparando ciladas
para na sua desatenção e na desatenção dele ou dela, encontrarem vocês desatentos. Amém? Por isso, você precisa, antes de discutir com seu cônjuge, orar. Antes de discutir com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos, você precisa orar e dizer: Satanás, os meus olhos estão abertos e você não vai me pegar desprevenido. A minha guerra não é contra a pessoa que eu amo. A minha guerra não é contra o meu filho, contra a minha filha, contra o meu marido, contra a minha esposa. Você não vai quebrar o meu casamento. Você não vai quebrar o meu relacionamento com o meu filho, porque eu estou atento. A força e no poder que há no nome de Jesus, eu repreendo todo espírito maligno que está rondando a minha casa, rondando o meu casamento, tentando encontrar uma oportunidade para me fazer quebrar esse relacionamento. E aí, a partir disso, você vai e senta com o seu cônjuge, e conversa, e dialoga, encontra caminhos, encontra soluções. Mas se você não está percebendo o que está rolando nas regiões celestiais, irmão, você vai para o combate frontal como se ele fosse teu inimigo, como se ela fosse tua inimiga. E isso se repete em cada batalha específica da nossa vida. A nossa guerra não é contra carne e sangue. Nas regiões celestiais há demônios, há espíritos malignos trabalhando para a nossa derrota, trabalhando para o nosso fracasso, trabalhando para quebrar a nossa comunhão com o Senhor, trabalhando para nos levar ao pecado. É contra eles que nós devemos lutar e guerrear, com as armas espirituais da qual nós vamos falar aqui, na autoridade e poder que é no nome de Jesus. E aí, a partir da força do Senhor, como nós vimos no versículo 10, que vem através da palavra, que nos dá sabedoria, nós entendemos o caminho certo a seguir, as decisões certas a tomar. Mas nós não estamos lutando contra inimigos de carne e osso. Amém? Amém, igreja? Cada batalha espiritual, dentro dessa grande guerra que nós guerreamos enquanto tempo que peregrinamos nessa terra, é uma guerra espiritual. É uma guerra espiritual. E guerra espiritual se vence espiritualmente. Amém? Amém, irmão? Eu falei para vocês, Paulo diz aqui, né? Contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Eu não vou me estender muito, porque eu contei essa história hoje de manhã no nosso culto público. Mas nos anos 90, entre 1990 e 2000, a cidade de Cali, na Colômbia, era uma das cidades mais perigosas do mundo. Por causa dos cartéis de droga que se espalhavam por toda a Colômbia e, especificamente em Cali, haviam transformado aquele estado num narco-estado. Não é muito diferente do Rio de Janeiro de hoje. Mas o que acontece é que naquela época em Cali, absolutamente todos os dias haviam muitas mortes, muito sofrimento, muita angústia, pobreza, porque os cartéis de drogas oprimiam as pessoas. E você sabe como é que é, as pessoas se viciavam em drogas e as pessoas entravam num estado de vida deplorável. Enfim, a cidade estava absolutamente entregue, perdida. Um governo corrompido, as autoridades públicas não davam conta de combater os cartéis. E um pastor chamado Júlio César Ruibal, um pastor boliviano, que foi morar em Cali, na Colômbia, por uma orientação de Deus, se mudou com a sua família para Cali, na Colômbia. Ele decidiu reunir os pastores de Cali para orar. Preste atenção, a nossa guerra não é contra carne e sangue. Prende esse vagabundo, tem que matar esse vagabundo, tem que botar na cadeia. Ok, a polícia precisa fazer o seu trabalho, mas preste atenção nessa história. O pastor César Ruibal enviou uma carta para os pastores de Cali, e um tanto quanto incrédulo de que algum pastor responderia a sua convocação para uma reunião de oração. O dia e hora marcados para essa reunião de oração, mais de 200 pastores apareceram para orar. Por quê? Porque àquela altura, toda a igreja, representada por aqueles pastores, reconheciam
o estado deplorável da cidade de Cali e que alguma coisa precisava ser feita. E esse pastor, Júlio César Rubal, trabalhou então na unidade desses pastores em torno do propósito comum da restauração da cidade de Cali. E tudo que eles fizeram foi começar a orar. E eles começaram a orar. E eles começaram a orar. Orar e jejuar e fazer vigílias. Vigílias de oração. Intercedendo por Cali, pela transformação de Cali. Até que Cali registrou, depois de muitos anos, o seu primeiro dia no ano sem nenhum assassinato. E aquilo foi um sinal para aquele pastor. Aquilo foi um sinal para aqueles pastores. O sinal de que Deus estava trabalhando com aquelas orações. E eles creram nisso e eles disseram, é um sinal, Deus está conosco, vamos continuar. E eles continuaram, mais pastores começaram a se juntar. E eles começaram a fazer mobilizações cada vez maiores. E os assassinatos começaram a diminuir, os índices de criminalidade começaram a diminuir misteriosamente. O poder público, a justiça, começou a atuar contundentemente contra os cartéis. Prenderam o maior chefão de todos os cartéis que operavam em Cali naquela época. E isso gerou um efeito cascata, porque eles foram pegando todos os outros abaixo dele. Moral da história: um avivamento começou a acontecer em Cali. A cidade começou a ser restaurada. As autoridades públicas começaram a convidar os pastores que lideravam aquele movimento de avivamento para participarem das mesas de decisão do que seria feito na cidade a partir dali. E aqueles homens começaram a ter ingerência direta, trazendo o reino de Deus dentro da esfera da política, dentro da esfera do governo. E a igreja não parava de crescer. Um avivamento começou a tomar a cidade de Cali. Milhares de pessoas começaram a entregar a sua vida a Cristo. Uma explosão sem precedentes na igreja da Colômbia começou a acontecer. Igrejas pequenas começaram a crescer e se tornaram mega igrejas, porque muita gente entregava a vida a Cristo só por causa da oração. Só por causa da oração. E muitas vezes, em batalhas muito menores do que uma batalha como essa de Cali, em batalhas espirituais muito menores, de muito menor volume, nós trocamos os pés pelas mãos, damos murro em ponta de faca, porque acreditamos que estamos lutando contra inimigos de carne e osso. Não, irmãos, não. Para nós cristãos, nós que nascemos de novo e agora estamos conscientes das regiões celestiais, de que há uma região celestial, um mundo espiritual, como se costuma dizer, onde as coisas espirituais acontecem. Para nós, nenhuma guerra mais é contra carne e osso, irmão. Nenhuma guerra mais é contra um inimigo que se vê. Toda guerra é espiritual. Toda batalha é espiritual. E nós precisamos estar conscientes disso. Eu sei que muitos de nós aqui estamos exatamente agora lidando com muitos problemas. Estamos no meio das nossas batalhas particulares. Quanto você tem orado, irmão, a respeito dessa batalha? Muitas vezes você passa noites acordado, muitas vezes você come mais do que devia, muitas vezes você fala mais do que devia com as pessoas à sua volta, muitas vezes você está procurando informações na internet, está procurando algum guru que te fale alguma coisa, te dê algum... Quanto tempo você passa orando ao Senhor por esse problema? Por sabedoria, orando por graça, orando por revelação. Usando a autoridade e poder no nome de Jesus, repreendendo demônios, espíritos malignos. Às vezes nós perdemos tempo demais batalhando da maneira errada, usando as armas erradas. Essa é a natureza dessa guerra, irmão. Essa guerra é espiritual. Amém? Amém, irmãos? Veja, eu não quero que você pense que eu estou demonizando tudo. Porque a gente não deve nem demonizar tudo e nem santificar tudo. A gente entende que essas duas dimensões, elas coexistem. Então, nós temos as batalhas, a guerra espiritual e as batalhas espirituais acontecendo nas regiões celestiais, mas há coisas no campo natural que também precisam ser feitas. Há coisas no mundo natural, no mundo em que nós vivemos, que precisam ser feitas, corrigidas, acertadas. Amém? Você está comigo aqui? Mas nós precisamos saber disso, estamos no meio de uma guerra espiritual. E aí Paulo entra no versículo 13 e começa a falar sobre a armadura de Deus. Por isso peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis.
Portanto, fiquem firmes, versículo 14, cingindo-se com a verdade. Algumas versões da Bíblia trazem o cinturão da verdade, ou o cinto da verdade. O que é muito interessante. Por quê? Porque dentro dessa armadura, da qual eu falei mais cedo, o cinto, ou o cinturão, ele tinha a finalidade de estabilizar todas as outras peças da armadura. Então ele não poderia vestir a couraça, ele não poderia empunhar a espada sem o cinturão. Porque o cinturão era o que estabilizava, era o que dava estabilidade à armadura para que ele pudesse lutar com segurança. Então Paulo está dizendo assim, olha, a verdade, diga comigo, verdade. A verdade deve ser o estabilizador da sua vida. Você precisa construir a sua vida toda na verdade, você precisa andar na verdade. Amém? Andar na verdade. A primeira arma espiritual que nós precisamos vestir, irmão, é o comprometimento com a verdade. Amém? Comprometimento com a verdade. Não negocie com a verdade. Não aceite pequenas mentiras. Não aceite pequenos enganos. Não aceite pequenas omissões. Não aceite isso na sua vida, irmão. Rejeite isso. Faça um compromisso, renove um compromisso com a verdade. Porque a verdade é o estabilizador da vida de todo crente. Por isso Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus é a verdade. Quem está em Cristo precisa andar na verdade. Amém? Então pense na sua batalha espiritual, na sua batalha particular dentro dessa guerra espiritual. Aonde ou em que você precisa comprometer-se novamente com um compromisso renovado com a verdade. Com a verdade. Desculpe usar muito esse exemplo, mas é que fica mais fácil de pensar e talvez para vocês fique mais fácil de entender também. Mas no contexto do casamento, né, quantas batalhas começam porque não há verdade? Não há verdade. É uma informação que você omite aqui, é uma coisinha que você esconde ali, é um negócio que você esconde acolá, não há clareza e você vai escondendo e tenta maquiar e de repente aquilo que você escondeu virou um problema e você já não quer compartilhar o problema e você vai tendo... Irmão, não vai funcionar. Não vai funcionar. Os meus avós diziam, talvez os seus também, mentira tem perna curta. Mentira tem perna curta. Não funciona, mentira, omissão, não há como prevalecer. Não há como prevalecer no Senhor sem um compromisso renovado com a verdade. Então a primeira arma que você precisa, a primeira parte dessa armadura que você precisa vestir é um compromisso renovado com a verdade. Elimine da sua vida toda mentira, todo engano, toda meia verdade. Elimine da sua vida completamente. Amém, querido? Completamente. Depois Paulo fala sobre a couraça da justiça. Vestindo-se, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. A couraça protegia o coração. Isso nos permite aplicar que é a nossa consciência da nossa justificação em Cristo que protege o nosso coração, as nossas emoções, contra as mentiras de Satanás sobre quem nós somos. Nós não somos o nosso passado, nós não somos o que as pessoas pensam que nós somos não somos nem mesmo o que nós muitas vezes de maneira equivocada pensamos que somos, nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. E a Bíblia diz que nós somos pecadores redimidos e justificados da nossa culpa diante de Deus. E nos tornamos filhos e filhas amadas de Deus, chamados para um propósito de glorificar a Deus neste mundo caído e restaurá-lo pelo testemunho da verdade. A couraça da justiça, você precisa proteger o seu coração. Você precisa proteger as suas emoções na revelação da justiça de Deus. Você não é um pecador miserável. Você é um pecador redimido. Amém? Você não é um pecador perdido, você é um pecador que foi salvo, que foi encontrado pela graça e a misericórdia de Deus em Jesus Cristo. Então você não pode acreditar nas mentiras que Satanás conta sobre você.
Você não pode acreditar nas mentiras que Satanás tenta fazer você acreditar sobre si mesmo. Que você não pode, que você não tem, que você é pequeno demais, que você não presta, que você não tem habilidade nenhuma, que você não é capaz, que Deus não pode te usar, que Deus não pode mudar essa circunstância na sua vida, porque você é isso, você é aquilo. Não, irmão. Você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus, você foi justificado, você foi justificada. O sangue de Jesus Cristo limpou os seus pecados, purificou o seu coração, te trouxe para a presença dele. E agora no seu reino você pode contar com a força e o poder do Espírito Santo que habitam em você. E você pode vencer as suas batalhas de cabeça erguida, caminhando pela fé, na verdade, protegido pela couraça da justiça, protegido com o coração e as emoções protegidas pela realidade da sua justificação em Cristo. Amém? Então todas as vezes que você se sentir, todas as vezes que você perceber que o seu coração, que as suas emoções estão enfraquecidas e que você está assim meio barro, meio tijolo, você precisa se lembrar: eu fui justificado, eu tenho a couraça da justiça, o Espírito de Deus está em mim. Eu não sou um pecador perdido, falido, eu fui encontrado, eu fui achado. O Espírito de Deus está em mim, a sua graça repousa sobre a minha vida. Eu tenho a força e o poder que eu preciso no Espírito Santo para vencer as minhas batalhas. E então você levanta a sua cabeça e você vai em frente. Porque muitas vezes as nossas emoções são ameaçadas e nós vamos marinando um monte de pensamentos ruins, de sentimentos ruins, e vamos dando corda, e vamos dando corda, e vamos dando corda. Vamos nos deixando sugar de toda a nossa energia emocional, porque vamos acreditando nessas bobagens que o diabo tenta nos fazer acreditar. Vista a couraça da justiça. Lembre-se que você foi justificado em Cristo. Isso mudou tudo, irmão. Isso mudou o jogo. Amém? Amém, querido? Isso mudou o jogo. Você foi justificado em Cristo. Além da couraça da justiça, há também as sandálias da preparação do evangelho da paz. Paulo diz aí no versículo 15: porque o evangelho da paz, pelo qual nós somos salvos, porque o evangelho pelo qual nós somos salvos é um evangelho de paz. Amém, Daniel? Mas você não está falando de guerra? Você não está falando de batalha? Como assim? Você não acabou de dizer que a gente está no meio de uma guerra espiritual? Sim, exatamente isso. As sandálias que Deus nos dá para caminharmos a nossa jornada no evangelho é a paz que vem da revelação de quem Ele é. E essa paz nos mantém calmos e seguros mesmo em meio às nossas batalhas dentro dessa guerra. As sandálias são para que você ande em paz em meio às suas batalhas nessa vida. O evangelho de Jesus é um evangelho de paz para aqueles que creem. Por isso Jesus disse: eu deixo-vos a minha paz vos dou. Amém, irmão? O crente é a única espécie de ser humano que pode viver em paz no meio das suas batalhas, no meio das suas guerras. O mundo está caindo e você está sorrindo. O mundo está desabando e você está louvando, você está adorando. Porque você sabe que tem milagre para vir, você sabe que tem porta para ser aberta. Você sabe que Deus não vai te abandonar. Você descansa, porque você sabe que Deus tem a provisão que você precisa. Seja qual for a provisão que você precisa, ela está em Deus. Deus está cuidando de você, porque Ele é seu Pai. Você foi justificado e tornado filho. Amém? Então nós podemos andar em paz. Nós precisamos nos lembrar disso. O evangelho pelo qual nós fomos salvos é um evangelho da paz. Da paz. A paz que Deus nos dá para enfrentarmos os desafios das nossas batalhas com serenidade, com calma, com tranquilidade, sem desespero, sem sofrimento, sem correria. Há também o escudo da fé. O que é o escudo da fé, irmão? O escudo da fé é a certeza e a convicção de quem Deus é. E essa certeza e essa convicção, ela nos protege contra as mentiras do diabo. As mentiras do diabo sobre Deus, sobre nós mesmos. Nós apagamos os dardos inflamados, como Paulo diz, né? Nós combatemos essas mentiras do diabo com o escudo da fé, com a certeza e a convicção de quem Deus é e de quem nós somos nele. Então nós precisamos fortalecer a nossa fé na identidade de Deus, no poder de Deus e na sua soberania sobre o mundo e sobre as nossas vidas.
cremos em quem Deus é, mais do que nós cremos na força do nosso inimigo. Amém, irmão? Você precisa crer mais em quem Deus é do que na força do seu inimigo. Isso é empunhar o escudo da fé, e é com o escudo da fé que nós apagamos os dardos inflamados do maligno. Então veja quantas coisas, irmão. Nós estabilizamos a nossa vida na verdade, nós protegemos o nosso coração e as nossas emoções na nossa consciência da nossa justificação em Cristo. Nós calçamos as sandálias do Evangelho da Paz. Então nós confiamos nas promessas do Evangelho, na verdade do Evangelho. Nós confiamos no caráter de Jesus revelado no Evangelho. E vivemos em paz no meio das nossas batalhas. Não perdemos a nossa paz, não perdemos a nossa alegria, não sofremos angústias, sabe, angústias emocionais terríveis. Com o escudo da fé nós apagamos todas as mentiras do diabo sobre Deus, sobre nós mesmos. E aí, por fim, Paulo fala sobre o capacete da salvação e a espada do Espírito. O que é o capacete da salvação, irmão? É a mentalidade renovada pelas verdades eternas de Deus, que foram dadas a nós pela sua palavra. Em Romanos 12:2, Paulo diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês entendam qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso é uma mentalidade renovada. Nós trocamos uma maneira velha de pensar por uma maneira nova de pensar. E essa maneira nova de pensar, ela nos é dada pela palavra. Quanto mais nós nos expomos à palavra, quanto mais nós lemos e meditamos na palavra, mais a nossa mente é renovada. E mais convictos, mais seguros nós vamos ficando de quem nós somos no reino de Deus, de quem Deus é para nós, do governo de Deus sobre a nossa vida. O capacete da salvação, nós precisamos nos lembrar do significado da salvação, irmão. Somos salvos da condenação eterna. Mas isso não significa não significa apenas que nós ganhamos um bilhete para o céu. Isso significa que durante todo o tempo da nossa vida nessa terra, até que Jesus Cristo volte para buscar a sua igreja e levá-la para o céu, seja o céu lá ou aqui, nós podemos andar em vitória, nós podemos andar em amor, nós podemos andar aprendendo e crescendo, amadurecendo em cada experiência da vida. Nós podemos andar seguros de que podemos vencer as forças do maligno contra nós. Essa mentalidade renovada é o que nos dá essa segurança, essa confiança no meio das nossas batalhas. Nós sabemos porque nós entendemos, nós absorvemos a revelação e nós entendemos os caminhos de Deus. Por fim, a espada do Espírito, que é a palavra, como Paulo disse. Conhecimento da palavra nos protege do engano e do erro. Então, quanto mais e melhor nós soubermos manejar essa arma, menos o inimigo terá chances contra nós. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Nós não podemos acreditar que venceremos as nossas batalhas nessa guerra espiritual sem a palavra. Nós não podemos acreditar nisso. A palavra de Deus é a arma de ataque que nós temos contra todas as mentiras e os enganos e os ardis do diabo. Por isso, vez sim, outra também, você me ouve dizer aqui que você precisa se expor à palavra. Você precisa se tornar um homem da palavra, uma mulher da palavra. Você não pode viver vulnerável a toda mentira, todo engano que surge. Paulo chama isso aí em Efésios 4 de todo vento de doutrina. Você não pode estar suscetível a todo vento de doutrina novo que aparece por aí. Você precisa firmar os seus pés sobre a verdade revelada na palavra de Deus. E você não precisa ser teólogo, você não precisa ser um profundo conhecedor das Escrituras. Você só precisa se expor humildemente e honestamente à palavra de Deus todos os dias e deixar que ela renove a sua mente e deixar que ela consolide a sua fé. Amém? Amém, irmão? Mas não dá para não ler a Bíblia, não dá para não meditar na palavra e achar que vai vencer alguma batalha espiritual dentro dessa guerra espiritual, dessa grande guerra espiritual que nós estamos. Não dá. Jesus nos deixou exemplo lá no deserto, na sua tentação, em que ele venceu cada tentação do diabo através de uma palavra proclamada,
através da palavra revelada de Deus, proclamada pelos seus lábios. Então o diabo vem, tenta enganar, e a gente não tem a palavra para combater, a gente não tem a espada para combater. E aí a gente fica. Amém? Amém, irmão? Então Paulo diz, é vista toda a armadura de Deus. Toda a armadura de Deus. Essa é uma mensagem para que você entre a semana pronto. Para que você não entre a semana perdido, sem saber o que fazer. Para que você não entre a semana sem munição, sem tonto aí, sem entre pronto para batalhar as suas batalhas nessa guerra espiritual, vestindo toda a armadura de Deus. Estabilizando a sua vida na verdade, eliminando toda mentira, toda meia-verdade, todo engano da sua vida. Vestindo a couraça da justiça, protegendo o seu coração e as suas emoções, na realidade da sua justificação em Cristo. Calçando as sandálias do Evangelho da Paz. Você precisa se lembrar de que Deus nos deu através de Jesus Cristo um tipo de paz que só nós temos. Só nós temos. Uma paz perene, uma paz perfeita, uma paz que você acessa pela fé. Você está agitado, você está atribulado, o que você faz, irmão? Você para tudo, fecha os olhos, procura um canto para orar, ore por alguns minutos, diga, Senhor, eu preciso dessa paz, eu me aproprio dessa paz agora. Acalma o meu coração, respira um pouco, respira fundo, perceba a presença de Deus em você, receba a paz que você precisa na revelação do Evangelho. Você precisa do escudo da fé, você precisa do capacete da salvação, você precisa da espada do Espírito. Fé é certeza e convicção de quem Deus é, do que Deus pode, de qual é a sua posição nele, do que ele tem depositado na sua vida. O capacete da salvação é a mente renovada pela verdade da palavra, e a espada do Espírito é o manejo da sua Bíblia. Amém? É o manejo da sua Bíblia. E a gente veste toda essa armadura, a gente se levanta em fé e a gente vai para as nossas batalhas, irmão. Qual que é o resultado? Vitória. 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 E não pense que vitória pode ser só aquele desfecho belo e bonito que você espera. A vitória pode ser atravessada por diversas pequenas derrotas aparentes. Mas se você tem fé e convicção, então você se mantém firme, até que Deus tenha revelado todo o seu plano e propósito na sua vida. Amém? Então você vai entrar essa semana pronto para batalhar as suas batalhas nessa guerra espiritual, lembrando que a sua guerra não é contra carne e sangue. Seus inimigos não são de carne e osso. Se você é um crente em Cristo Jesus, então seus inimigos não são de carne e osso. Amém? Você não tem que odiar ninguém. Você não tem que lutar contra ninguém. Você tem que amar os seus inimigos, foi o que Jesus disse. Você tem que orar por quem te persegue, foi o que Jesus disse. Então não é na força do teu braço. Paulo disse lá no versículo 10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É na força do poder do Senhor. É aí que nós vencemos. Amém, querido? Então que Deus te dê uma semana vitoriosa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé.